Rádio Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Janeiro tá chegando no final e eu tô feliz de perceber que até agora eu tô cumprindo direitinho a minha resolução de ano novo. Veja bem, eu sou novata nisso. Ano passado foi a primeira vez que eu inventei essa moda. Na virada de 23 para 24, eu resolvi deletar a minha conta no Twitter, quando era Twitter ainda, antes daquilo que já era ruim, piorar de vez. E agora, na virada de 24 para 25, eu tô me livrando de outra coisa que não estava me fazendo bem. Daqui em diante, só consigo acessar o Instagram no meu tablet. Perceba o tema. Eu nunca fiz resolução de dieta, mas nesse século XXI, eu tô tendo que fazer muito regime de internet. Eu posso ter só uma única resolução de ano novo cumprida na minha vida e outra meio a caminho, mas eu acho que eu tô bem na fita. Eu ouvi falar que existe até um dia, a segunda sexta-feira de janeiro, que ficou conhecida como o Dia do Fracasso, porque a maior parte das resoluções não duram mais que 2 semanas. Resolução costuma ser feita para fracassar, mas nem por isso muita gente deixa de fazer. Porque acreditar que dessa vez vai ser diferente talvez seja o único passo possível para mudar alguma coisa. É com esse tipo de otimismo que a Bia Guimarães vai começar o primeiro ato de hoje, daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo. A essa altura do campeonato, a essa altura da panela de pressão em que a gente enfiou o planeta e, consequentemente, se enfiou também, às vezes tudo que a gente quer é encontrar um fiozinho de esperança para se agarrar. Pode até ser um fio fino, um fio frágil, microscópico, não importa. Qualquer coisa que dê um gás pra gente seguir em frente, tentando não piorar ainda mais esse que já parece ser o pior dos cenários. É muito pesado às vezes, né? O cientista em biodiversidade e mudança climática muito lida com esse tipo, né, de desesperança, assim. A Fernanda Werneck é pesquisadora do INPA. Pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu fui atrás dela por causa de um estudo que ela e alguns colegas fizeram. Um estudo que parecia apontar para um fiozinho de esperança brotando de um lugar meio improvável. A Fernanda é bióloga. Né? Eu sou uma herpetóloga. Ela trabalha com anfíbios e répteis. Eu confesso que aqui, do conforto do meu corpo endotérmico, eu nunca tinha parado para pensar no que o aquecimento global significa para os animais ectotérmicos. Que erroneamente, às vezes o pessoal chama sangue frio, né? Assim, bem entre aspas, animais de sangue frio, os animais de sangue quente. Não é um termo correto, mas ele meio que dá umas pistas do que eu tô querendo dizer, né? Então, Talvez você lembre da época da escola que os animais ectotérmicos são aqueles que não têm um mecanismo interno vindo de fábrica para regular a temperatura do próprio corpo. Tá querendo dizer que ele depende da temperatura do ambiente para regular a temperatura dele. Por isso, esses organismos, eles são, em geral, são mais vulneráveis às mudanças do ambiente, né, local, né, do clima, da pluviosidade e tal. E isso não só... Esse é o primeiro motivo que me fez chamar de improvável o fiozinho de esperança que eu fui buscar com a Fernanda. Porque o tal estudo que piscou no meu radar é sobre um bicho ectotérmico, um lagarto. E esse foi o caso do lagarto calango da mata, o Kentropex calcarata. Então, o calango da mata é bem comum na Amazônia. Então, é um lagarto muito bonito, eu diria, e muito ativo e muito fácil de ver. Então, eu achei bonito também. Ele mede de 10 a 15 centímetros, é marronzinho e tem umas listras verdes que vão da base do rabo até a cabeça. Olhando a carinha dele, parece que ele passa um blush verde na bochecha antes de sair para perambular e procurar comida nas clareiras da floresta. Mas ele é um bicho florestal, mas ele gosta do sol, então ele não vai... O calango da mata vive tanto na meiuca da Amazônia como nas bordas, tipo na transição com o Cerrado. Na transição Amazônia-Cerrado, ela coincide largamente com o Arco do Desmatamento. Aí, não é Cerrado, não é Amazônia, é terra sem lei, é Arco do Desmatamento, onde tá comendo solto, né? Então, e aqui tá o segundo motivo para a improbabilidade desse fiozinho de esperança.
Esperança e arco do desmatamento não são palavras que costumam vir juntas na mesma frase, né? Mas você já vai entender. No laboratório da Fernanda, eles investigam uma porção de coisas sobre a diversidade da herpetofauna e as mudanças do clima. Coisas que, inclusive, podem ajudar a guiar políticas de conservação. De quais são as espécies que acontecem num determinado lugar, por quê, quais são os... Como e por que populações de uma mesma espécie variam de um canto para o outro. E mais recentemente, o uso do DNA para tentar entender possível seleção e adaptação das espécies a cenários climáticos desafiadores, no trabalho que você conheceu. É uma pesquisa liderada pelo Josué Azevedo, que fez pós-doutorado lá no INPA, e que eles publicaram em 2024, junto com outros pesquisadores de outras instituições. Resumindo muito, o que eles fizeram foi comparar diferentes populações do calango da mata. Desde o que vive lá na meiuca da floresta, até o que mora mais na periferia dela, que é vizinho da turma da motosserra. Essa comparação, nessa pesquisa, não era sobre a aparência dos lagartos, porque eles são iguaizinhos, nem sobre o comportamento, e sim sobre a genética deles. Às vezes a esperança é tão furtiva a ponto de se esconder em fragmentos de DNA. A ideia era olhar para pontos específicos do DNA desses calangos, aí relacionar isso com os dados do ambiente, de temperatura, de chuva, enfim, para tentar entender como que cada uma dessas populações vai se sair no cenário nada agradável que o futuro promete. Será que vai ter lugares em que a população que está mais vulnerável... Será que uma parte dos lagartos vai sofrer mais? Vai ter mais dificuldade de resistir? Vai ter que ficar lá escondidinho, porque a temperatura ambiental vai estar muito alta, acima daquela lá máxima tolerável para ela, né? E outra parte vai conseguir aguentar melhor ou menos pior a barra que está por vir? Pelo menos para mim, que sou leiga no assunto, o primeiro instinto seria apostar que os calangos da mata da meiuca da Amazônia se sairiam menos pior na corrida do colapso climático do que os primos lá da transição com o Cerrado. Sei lá, eu imaginei um calanguinho em pleno arco do desmatamento, todo trabalhado na sofrência. E do outro lado, um primo que tá lá no bem bom de uma floresta mais úmida, mais estável. Mas não. O que as pistas vêm indicando, e o que o faro dos não leigos já suspeitava, é o contrário. Que o calango da mata da sofrência pode estar mais preparado para o que vem por aí. Justamente porque são populações que historicamente já estiveram sob condições estressantes. A Fernanda não está falando dos estresses de hoje, do aquecimento e da seca que a humanidade causou, da derrubada da floresta. Essa pesquisa ela não está tentando entender se as espécies vão, no tempo das mudanças climáticas, se adaptar às mudanças climáticas, porque não é o caso. Afinal, a gente está falando de genética, de DNA, de evolução. Demora milhares de anos, né? A seleção natural não dá conta de apostar corrida com a mudança do clima. Os pesquisadores, na verdade, estavam olhando para o passado, para pré-adaptações, para o que pode ter acontecido ao longo de muito tempo, ao longo da existência dessa espécie na Terra, e que pode estar fazendo a diferença hoje. Porque essa fronteira entre biomas, que hoje coincide com o arco do desmatamento, é um lugar naturalmente menos estável do que lá no meio da Amazônia. Nessa região, pela própria geografia do lugar, o clima é mais sazonal. Tem períodos do ano em que a paisagem fica um pouco mais seca. É diferente de estar lá na floresta mais homogênea, onde é quente o ano todo e úmido o ano todo. Ou pelo menos deveria ser. Claro, se ao longo da evolução o calango da mata se espalhou pela transição entre a Amazônia e o Cerrado, é porque a espécie tinha as condições básicas para viver ali. Mas digamos que esse ambiente exige um jogo de cintura da parte dele que a floresta mais estável não exige. É mais estressante. E o estresse, alerta de gatilho, porque eu vou falar uma coisa muito coach agora. O estresse não é uma coisa de todo ruim. O que não mata fortalece, sabe? Calma, eu não acho que ninguém tem que apanhar da vida para ser feliz, tá? É que na biologia, doses moderadas de estresse são essenciais para muita coisa. Para hipertrofia muscular, por exemplo. Você só fica fortona se você estressar suas fibras musculares. Aí elas se tocam que precisam dar uma bombada para aguentar o tranco, aí você estressa elas de novo, elas bombam mais e por aí vai. Claro, isso é um estresse do indivíduo, não vai alterar sua genética.
Mas quando a gente pensa em populações e em seleção natural, um bocado de estresse ao longo do tempo também tem seu papel. Uma condição estressante pode ajudar a selecionar os indivíduos mais adaptados de uma espécie. Aqueles que por algum motivo aguentam mais o tranco tendem a sobreviver e a se reproduzir mais que os colegas num novo lugar não tão ideal, por exemplo. E aí, se a gente der um zoom out na linha do tempo para olhar gerações e mais gerações desses bichos, a gente pode achar pistas indicando que aquela instabilidade pode ter mudado o curso genético das populações de uma mesma espécie. Era mais ou menos isso que a pesquisa com o calango da mata estava olhando. E, pelo que os cientistas puderam ver, essa, entre aspas, sofrência evolutiva parece ter deixado o calango da mata lá da transição com o cerrado mais equipado geneticamente para lidar com a crise que a gente está enfrentando do que o que mora lá no meião da Amazônia. É possível que eles tenham sido, selecionados no passado. É uma prova? Não, não é. Mas é um forte indício, vamos dizer. São pistas, da seleção e da adaptação, mas a gente não prova. Não tem como provar. Não tem como rebobinar a fita da evolução para entender exatamente o que aconteceu, como aconteceu. Mas dá para pegar esses achados e avançar o filme para frente. Então a gente foi lá e projetou no futuro. Eles fizeram modelos preditivos. Que a gente pega essa informação, junta com aquelas projeções climáticas, certo? Do IPCC, 2050, 2080, 2100, e aí espacializa esses resultados. Então não é só... E o que eles viram foi que em alguns lugares é possível que os calangos da mata da sofrência protagonizem o que os cientistas chamam de resgate evolutivo. É possível que a própria dinâmica da espécie, essas populações pré-adaptadas, resgatem as outras da extinção local. Então, ou seja, se ou quando a crise apertar ainda mais, a ponto do calango da mata lá da meiuca da Amazônia não resistir, existe uma chance de que a galera da borda vá ocupar esse nicho que eles deixaram. E que assim, ao fim de uma jornada do herói improvável, eles ajudem a manter a espécie viva. Não que esse final seja muito feliz, né? Os Kentropics calcarata ficariam muito menos diversos geneticamente, o que não é bom pra ninguém. E claro, o ideal seria que todos eles vivessem pra contar a história. Mas não deixa de ser um fiozinho de esperança pra gente se agarrar. Isso se a gente usar os modelos climáticos moderados e os modelos de desmatamento moderados também, ou seja... faltou esse pequeno detalhe. Isso tudo só vai dar certo se tiver floresta. Se as temperaturas ficarem dentro da margem do menos pior. Se a gente conseguir evitar o pior cenário. Quando a gente olhou os cenários extremos de desmatamento de clima, aí praticamente não existe potencial de resgate evolutivo. Um pouco de estresse é natural. É importante para a vida, para a adaptação das espécies. Mas esse nível de estresse que a gente está vendo, esse aí não tem quem aguente. Não tem frase de coach que segure. Isso eu tô falando de como a gente lembrando, Estamos falando de uma espécie relativamente abundante, comum. Se o fiozinho da esperança tá frágil assim pro calango da mata, imagina pros lagartos mais delicados. Ou para os animais ectotérmicos que sofrem ainda mais com o calor e com a secura, como os anfíbios. A maior parte do reino animal não tem a capacidade de esticar a corda igual a gente tem. Para começar, porque mesmo se a gente se comparar com os outros endotérmicos, com outros mamíferos e com as aves, a nossa espécie tem uma capacidade impressionante de suar e dissipar calor pelo corpo inteiro. Mas fora isso, fora as condições fisiológicas inerentes ao ser humano, a gente ainda é capaz de criar estratégias e tecnologias para se refrescar. De certa forma, a nossa habilidade de lidar com o calor foi o que fez a gente, a humanidade, chegar até aqui. Pro bem e pro mal. Para quem tem acesso a protetor solar e ar-condicionado, foi muito mais fácil ignorar o aquecimento global até agora. Mas com todas as consequências da crise climática vindo puxar o nosso pé, o nosso e o de todas as outras espécies, tá cada vez mais claro que,
Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Desculpa. Eu comecei essa história prometendo uma dose de esperança e acabei te entregando um copo de estresse. Estresse do ruim. Eu acabei desembocando onde quase toda a história desse tipo desemboca. Num lugar cheio de mas, de si. Às vezes parece que até mais do que a mentira e do que os lagartos, é a esperança que tem perna curta. Ela não vai muito longe. Por isso que a gente tem que ficar o tempo inteiro renovando ela. O tempo todo caçando uma dosezinha aqui e outra ali. Essa foi a Bia Guimarães. E você já percebeu pelo título e pela primeira história que o tema do episódio de hoje é estresse. No segundo ato do episódio de hoje, a gente sai do mato e vai para uma cidadezinha que está num estado de estresse elevado há alguns anos já. Quem reconstruiu essa história para a gente foi o Leandro Aguiar e a gente ouve logo depois desse intervalo curtinho. Atenção! Situação de emergência. Atenção! Era mais ou menos umas 2 horas da tarde, se não me engano. Era uma terça-feira. Naquela terça-feira de outubro, quando a sirene soou, a Cleides Araújo estava na escola, aplicando uma prova. O Fernando Leal estava na casa dele, no centro da vila. E a Dilce Mendes estava no ateliê dela, conversando com outras bordadeiras. A gente estava ali no ateliê conversando, daí a pouco começamos a ouvir a gravação da torre. Atenção! Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. É real mesmo, que dessa vez não é um treinamento, é real e que é para todo mundo sair de casa o mais rápido possível. Aí quando a gente saiu aqui na rua, aí a gente já viu que o pessoal da escola já estava vindo com as crianças. Eu estava com as crianças pequenas, estava com 21 crianças de 6 anos. A gente estava fazendo prova, era semana de prova na escola municipal. E aí a gente ouviu. Todo mundo ficou muito agitado, os meninos gritavam, choravam. A gente tinha que ir e vir, porque às vezes o menino esconde de medo, ele entra debaixo de uma carteira, ele vai pro banheiro, então a gente ficou louco caçando os meninos e a gente foi pra rua. Dirijam-se para os pontos de encontro com segurança e tranquilidade. Aguardem demais orientações da Defesa Civil no ponto de encontro. E começou uma gritaria. Rompeu, sai, a lama tá chegando. Todo mundo saiu correndo, né? Cada um pegou, eu peguei meus meninos. E a gente foi tentando seguir o que tinha sido combinado nas simulações para ir pro ponto de encontro. Na hora eu saí com o carro, porque eu conheço pessoas que moram próximo ao rio, que são acamadas, que vivem no oxigênio, que precisam de ajuda. Na hora eu preocupei. Quando a gente foi pra rua, tinha muitos carros na rua. Os pais ficaram desesperados também nas suas casas, correram pra escola de carro pra pegar as crianças. Então tinha carro de todo lado e a rua meio que bloqueou de tanto carro. E aí a gente tentou ligar pra prefeitura, ligar pra Defesa Civil, ligar pra própria Anglo, mas ninguém respondia. E a gente foi pra Capelinha, alguns foram pra Capelinha, que é o primeiro ponto de encontro, outros subiram pro outro ponto acima. Foi aquela correria danada, um desespero nesse deslocamento, né? Por causa da pressa, você só quer se salvar a pessoa, você não vê nada, você sai batendo em tudo. Gente pegando o menino, colocando no carro, gente gritando, gente chorando, menino sendo crise. Teve criança que não conseguiu andar de medo, que a gente teve que carregar. Então foi um sufoco danado. Santa Bárbara é uma cidade que tem mais ou menos 30 mil habitantes e que fica a umas 2 horas de carro de Belo Horizonte. É uma cidadezinha antiga, com ruas de pedras, casas em estilo colonial e igrejas barrocas. E é praticamente uma ilha cercada por barragens. Tem a barragem Petit, a Porteirinha, a barragem do Torto, a do Gongo Soco, todas elas da Vale.
E tem a barragem do Córrego do Sítio 2, da mineradora sul-africana AngloGold Ashanti. Foi por causa dessa barragem e do que aconteceu lá no dia 29 de outubro de 2024 que eu fui para Santa Bárbara. Atenção, atenção! Situação de emergência. Atenção, atenção! E, pelo que foi falado com vocês, quanto tempo demoraria para chegar a lama aqui? Entre 5 e 7 minutos. Esse tempo passou e nada. Foi só depois de quase 1 hora depois que veio o Breno, da Defesa Civil, e falou que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido rompimento nenhum. Foi um alarme falso. Não o primeiro, nem o segundo, mas o 6º alarme falso dos últimos 5 anos. Quando eu estava sentado de frente para a tela em branco do computador, tentando começar a escrever essa história, o meu celular começou a tocar de um jeito esquisito. Era um barulho muito alto, tipo uma sirene. O meu celular já tá meio velho, então primeiro eu pensei que ele estivesse dando algum pau. Mas não. Na tela tinha uma mensagem sinistra, que começava com alerta extremo. Eu levei um susto, é claro, mas por pouco tempo. Porque quando eu continuei lendo a mensagem, ela dizia o seguinte: demonstração do novo sistema de alerta de emergência em Belo Horizonte. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta. Era só uma demonstração, um teste. Eu entrei no site e descobri que esse alerta tinha sido disparado no celular de milhares de belo-horizontinos. E que, numa situação real de risco, tipo um incêndio, uma enchente ou a chegada de mais uma onda de fumaça das queimadas amazônicas, aquele mesmo toque estridente ia avisar os moradores e dar orientações do que fazer. Tudo explicado, não demorou muito pra coisa virar meme, né? Um cruzeirense amigo meu postou no Instagram que achava que era um alerta pro choro dos atleticanos, já que o Galo, pro meu profundo desgosto, tinha perdido pro Botafogo a final da Libertadores bem no dia anterior. Uma amiga me escreveu dizendo que achava que o celular dela tava pra explodir. E aí outra pessoa disse: eu achei que era uma barragem rompendo. E a piada perdeu a graça. Entre nós, mineiros, as memórias do desastre da Samarco, em Bento Rodrigues, em 2015, e o da Vale, em Brumadinho, em 2019, são muito vivas. Nos meus grupos de amigos jornalistas, talvez ainda mais. Muita gente, como eu, participou da cobertura das tragédias, acompanhou a evacuação das comunidades e o resgate dos corpos. E entrevistou gente que perdeu quase tudo. A casa, as terras, os rios de onde te davam sustento. Isso quando não perderam uma filha, um pai, um irmão. O nome de Minas Gerais não é à toa, né? Cerca de 40% de todas as barragens de mineração do Brasil ficam aqui. Agora, se aqui de BH, do alto de um prédio, a uma distância aparentemente segura de qualquer área de mineração, a gente já se assusta com um alerta desses, imagina como é para quem vive bem perto de uma das mais de 300 barragens do estado. E como que faz para seguir a vida quando você pensou que ela estava por um fio? Meu nome é Cleides Regina Ricardo Araújo, eu tenho 48 anos. Em novembro de 2024, quando eu fui para Santa Bárbara, uma das pessoas com quem eu conversei foi a Cleides, que mora lá desde criança. Ela é professora e trabalha como vice-diretora de uma escola em Brumal. Brumal é uma das povoações mais antigas de Minas Gerais. Ela foi fundada em 1704, por bandeirantes portugueses à caça de ouro. A vila foi batizada de Brumal por causa da bruma densa que encobre o povoado nos dias de frio. Hoje, de qualquer casa ou praça de Brumal, dá para avistar a barragem da AngloGold Ashanti. É meio que natural, assim, faz parte da paisagem pra gente, né, que tá aqui, que mora aqui há muito tempo. A barragem Córrego do Sítio foi construída nos anos 80 para conter os rejeitos da mineração do ouro. É uma estrutura gigantesca, de 82 metros de altura e quase 540 metros de comprimento.
Mas, olhando de baixo, um desavisado talvez nem saiba do que se trata. Parece um morro mesmo, coberto de vegetação. A diferença é que, nesse morro, tem quase 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Soda cáustica, peróxido de hidrogênio, cianeto de sódio. É um volume parecido com aquele que vazou no desastre que matou 272 pessoas em Brumadinho. A ideia que a gente tinha, a gente sabia que a barragem estava lá, mas o medo mesmo, o pavor, foi depois que a gente assistiu o rompimento, né, de Brumadinho e de Mariana. Foi só depois do rompimento em Brumadinho, em 2019, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a lei Mar de Lama Nunca Mais, que, entre outras coisas, obrigou as mineradoras a instalarem sistemas de evacuação e de alerta em comunidades próximas às barragens. Você me contou que uma vez por mês, no dia 10 de cada mês, tem um teste da sirene. Sim, todo dia 10, às 10 da manhã. Passa um carro, avisa que é uma situação de teste, né? E depois vem e toca a sirene. Isso toca por alguns minutos e depois encerra e segue normalmente. Até para testar se está sendo audível em todos os pontos, né? Então a gente sabe que a gente ouviu e tal, mas não faz nada. Esses testes já viraram rotina. O pessoal também já está meio acostumado com simulações, lideradas por equipes da mineradora, para que, no caso de uma emergência, todo mundo saiba o que fazer. Mas não foi isso que aconteceu no dia 29 de outubro. Lembra? O aviso falava de uma situação real de rompimento de barragem. Uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Quer dizer, quem mora ou trabalha ali no entorno ia ter poucos minutos para largar tudo e sair correndo para o ponto de encontro mais próximo, antes da lama chegar. A chamada Zona de Autossalvamento da barragem Córrego do Sítio 2, isso é, a região que seria imediatamente afetada por um rompimento, tem uma população de mais ou menos 2.500 pessoas. Não foram todas as sirenes que tocaram, então não foi todo mundo que ouviu. Mas para quem ouviu, acho que não tem uma simulação que te prepara para um sentimento desses. Nesse dia 29 de outubro, felizmente, todo mundo conseguiu voltar para casa pouco tempo depois. Foi só um susto. Num comunicado, a AngloGold Ashanti, a mineradora responsável pela barragem, disse que houve um acionamento equivocado do sistema de emergência. A empresa pediu desculpa para os moradores da região e afirmou que as barragens estão seguras e estáveis. Eu questionei a mineradora sobre o porquê desse acionamento equivocado. Mas, pelo visto, eles também não sabem direito o que aconteceu. Por e-mail, eles me responderam, abre aspas, a AngloGold Ashanti está em processo de investigação técnica completa e detalhada dos motivos do acionamento indevido de parte dessas sirenes. Mas podemos afirmar que o acionamento não foi devido à segurança nas barragens, mas sim aos componentes eletrônicos do sistema de comunicação de parte das sirenes. Fecha aspas. Só que essa foi a 6ª vez que as sirenes tocaram o terror em Santa Bárbara, lembra? O primeiro acionamento indevido das sirenes aconteceu quando elas estavam recém-instaladas. Foi em maio de 2019, poucos meses depois do rompimento em Brumadinho. Quando eu escutei, eu pensei até que eu estava assim, relacionando uma coisa à outra e não tinha identificado. Só que depois eu vi na rede social que mais gente tinha ouvido também. Essa é a Roseni. Roseni Aparecida Ambrosio Silvério. Tem 47 anos, sou servidora pública, militante do MAN, né, e moradora aqui da Rua do Carrapato, onde que também pode acontecer um rompimento, né, pelo lado. Esse MAN que a Roseni falou é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. A gente também tem pessoas, né, próximas da gente, que a gente perdeu em Brumadinho, né, conhecidos bastante, né, que a gente viveu, cresceu junto, né, tinha consideração muito grande. Inclusive eu tinha recebido uma mensagem, né, do companheiro nosso lá, que ele mandou uma mensagem pra mim assim, olha onde que eu trabalho aqui, isso aqui deu um pipoco, não fica ninguém. Parece que foi até uma despedida, né, que depois disso aí foi levado também. Ele trabalhava no mineral? Isso, na Vale? E na Vale. A Roseni tinha me falado que na primeira vez que ela ouviu a sirene tocar, em maio de 2019, ela até duvidou dos próprios ouvidos, de tão impactada que ela estava com as notícias e com as imagens de Brumadinho. Mas não demorou muito para acontecer de novo. 2 meses depois, em julho de 2019, a sirene soou pela 2ª vez. No dia 26, a sirene toca.
E tipo assim, era de tarde, aproximadamente 1h30 da tarde. A Roseni trabalha no período da noite, então nesse horário ela estava dormindo. O marido dela também estava em casa, com a filha deles. Aí eu acordei com a sirene tocando, com ela desesperada, com meu marido lá de fora pra ver se a lâmpada tava descendo mesmo, o que tava acontecendo, porque ninguém tava entendendo nada. Quando eu vi ela se puxando o irmão e desesperado, pedindo pai pra voltar pra trás, volta que minha mãe tá dormindo, que eu não quero deixar minha mãe aqui, que nós vamos morrer todo mundo, que não sei o quê. Aí a gente foi, saiu, e eu tô querendo acordar desse dia até hoje, porque se acordar assim... A Roseni ficou 8 dias sem dormir depois daquele alarme falso. Ela teve que procurar ajuda médica para lidar com a insônia e com o estresse. A gente estava desestruturada, a gente não estava tendo confiança, mas a gente tinha que passar confiança para as crianças para voltar para casa. A filha dela, a Maria Eloá, estava com 9 para 10 anos. Você lembra a primeira vez que você escutou o alarme falso da sirene? Foi assustador, sabe? Que ele ecoa muito alto. Pra dormir também, quando eu dormia, eu não conseguia dormir. Quando eu ia trabalhar durante a noite, eles ficavam inseguros, eles me ligavam toda hora, falavam assim, mãe, eu tô com muito medo de ficar aqui, porque era um barulho constante, principalmente época de chuva. As chuvas, além de assustarem as crianças com barulho, elas aumentam a chance de deslizamento das pilhas de rejeito da barragem. E foi isso que aconteceu em janeiro de 2022. Obras emergenciais tiveram de ser feitas para conter o deslizamento, e as operações mineradoras foram paralisadas. Mas antes disso, os rejeitos foram parar no quintal da Roseni, que fica a mais ou menos 1 quilômetro da barragem. A família teve que ficar 2 meses fora de casa, com a estadia paga pela mineradora. Passados os 2 meses, a AngloGold Ashanti determinou que eles já podiam voltar para casa. Mas, para a família da Roseni, já não dava mais. E assim, é muito difícil, sabe? Pra gente poder ficar aqui. Hoje eles vivem numa casa alugada que eles pagam do próprio bolso, a uma distância segura da barragem. Em Barra Feliz, outro povoado de Santa Bárbara, eu conheci a Ana Paula Souza. Ela morou na mesma casa a vida toda. Então, aqui é bom morar? Mas é difícil. E que distância que você está da barragem? Em linha reta aqui, mais ou menos uns 800 metros. De todos os alarmes falsos até hoje, para Ana Paula, o pior foi o de janeiro de 2021. Aconteceu lá pelas 2 da tarde. 2 da tarde. Menina, como que foi esse dia seu? Chovia tanto. A gente já fica na expectativa por causa da enchente, né? Que sempre enche. E estava ocorrendo de ter as enchentes chegando rejeito. E nesse dia eu estava com minhas meninas pintando a parede lá dentro. E a minha bebê de colo estava dormindo. Ana Paula tem 4 filhos. Nesse dia, a mãe dela estava em casa também. Aí, do nada, menina, uma chuva e a sirene foi e tocou. Minha mãe estava arrumando cozinha. Quando tocou, teve também o aviso? Teve, e foi muito alto, falando que não era um teste, que era para todo mundo evacuar. O menino foi tão desespero que as meninas preocupam com os bichinhos, né? Porque aqui em casa parece um zoológico. E eu com um pitbull ali, eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele preso, morreu, eu não posso soltar ele pra rua. Mas também não tem como eu sair arrastando ele, porque ele é bravo. E nisso, mãe tem problema respiratório. Eu não sabia se segurava a menina, se segurava a sombrinha, se corria, não conseguia correr por causa da respiração que não ajudava muito. E eu catei as outras meninas e a gente saiu correndo. Eu peguei. Dessa vez, o aviso de que tinha sido um alarme falso só chegou umas 4 horas depois. Mas o alívio não veio junto. Logo depois a minha irmã, pra você ter ideia, minha irmã veio passear aqui e precisou de uma mala emprestada, aí ela pegou a minha. Lá que ela foi olhar, que num bolso externo que ela não abriu, tinha roupas da minha filha. Ela foi e perguntou pra ela por quê. Ela falou assim, tia, você levou a bolsa, essa bolsa que eu guardo a minha roupa, se a sirene tocar pra me sair correndo. Então, é desesperador. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6... Não, e a gente já fica assim, será que é, será que não é? Aí você fica sem reação, porque você não sabe se você corre, se você fica. Se realmente houver um rompimento,
O estrago vai ser semelhante ou até maior que Brumadinho e Mariana foi, em relação de vítimas, porque é tanto acionamento indevido que se houver um ato de verdade, ninguém vai acreditar. Sabe aquela história do menino do lobo? Então, nesse último alarme falso de 2024, na escola da Cleides, que a gente ouviu lá no começo, já teve gente que não acreditava mais. Alguns maiores não acreditaram, porque já é repetidas vezes que aciona. Então, tem meninos que acharam que não era real e demorou. Então, se fosse real, de fato, teriam morrido. Como o pessoal já fica nessa de acredita ou não acredita, muitos nem saem de casa. Eu botei fumar de cadeira aqui para o pessoal sentar, porque o pessoal está desesperado e não adiantava eu tentar explicar, porque era muita gente chegando correndo, chorando. Esse é o Laudelino Secundino, de 66 anos. Ele mora em Brumal, a uns 2 quilômetros da barragem. E como tanta gente em Santa Bárbara, ele trabalhou por muitos anos na mineração. Aí eu fiquei rindo, literalmente rindo, né? Porque eu sei que se tiver um alarme agora, falando, anunciando todas as coisas de rompimento possível, de novo, eu vou estar tranquilo e vou estar rindo que alguém errou de novo. Pro Laudelino, não tem a menor possibilidade desses alarmes não serem alarme falso. Ele confia cegamente que a barragem é totalmente segura. Algum acionamento errôneo, o técnico eletrônico, alguma coisa deu errado, mas fisicamente aquela barragem não tem problema não. Mas como se diz aqui em Minas, fé cega, faca molada. Até meados de 2023, a barragem da Anglo Gold não estava inserida nos níveis de risco da Agência Nacional de Mineração, a ANM. Isso significa que, para a ANM, a barragem tinha suas estruturas bem mantidas e em operação normal. Só que, em maio de 2023, a situação mudou. Funcionários da mineradora avisaram aos moradores de Brumal que 2 trincas enormes tinham surgido na barragem. Uma de 300 metros de comprimento, a outra de 80 metros. A informação chegou até a Agência Nacional, que fez uma vistoria e elevou a situação da barragem para o nível 1 de risco. Essa categoria, ela indica que a estrutura da barragem está danificada e que ela precisa passar por reformas urgentes. Sem as reformas, o risco poderia aumentar e chegar ao nível 2, em que parte da população da cidade já teria que ser evacuada. O nível 3, o último da escala, indica que o rompimento da barragem é iminente ou já está em curso. As obras nas trincas foram feitas e a Agência Nacional de Mineração retirou o nível de alerta da barragem. Em setembro de 2023, a mineradora anunciou a suspensão temporária da produção em córrego do sítio e demitiu 650 funcionários. Segundo a empresa, as demissões não tinham nada a ver com as trincas, nem com os deslizamentos e nem com os alarmes falsos da sirene. A motivação seria financeira mesmo. Muito custo e pouco retorno. Mas a barragem continua lá. Para alguns, ainda como parte da paisagem. Uma consequência inevitável da presença da mineração, que ainda emprega e sustenta tantas famílias na região. E para outros, como uma ameaça iminente. Um morador de Santa Bárbara com quem eu conversei me disse que ele não consegue confiar na segurança da barragem, mesmo depois das reformas. Ele lembrou, de novo, de Brumadinho. A barragem da mina Córrego do Feijão era considerada de baixo risco pela Agência Nacional de Mineração. Isso ficou na minha cabeça. Se o desastre ambiental mais mortífero da história do Brasil aconteceu numa barragem considerada de baixo risco, tem jeito de ver tranquilamente do lado de uma barragem de rejeitos? Em 2024, depois do 6º acionamento indevido das sirenes, o Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma ação contra a Anglo Gold Achante, cobrando o pagamento de uma multa de R$20 milhões por danos morais coletivos à população no entorno da barragem. O Ministério Público exigiu também a elaboração de um relatório sobre o sistema de alerta e uma nova auditoria para verificar a estabilidade da barragem. Segundo os promotores, os seguidos alarmes falsos podem ocasionar diversos problemas aos moradores, como distúrbios psicológicos, pânico, acidentes e lesões. Mas, de certa forma, o estrago já foi feito. Para muita gente, o pânico já é realidade. A ciência diz que é importante a gente ter medo. É um mecanismo essencial para a nossa sobrevivência,
pra gente saber identificar e se proteger de uma situação de perigo. Mas como viver e crescer com esse medo constante de uma ameaça que tá literalmente no horizonte? Na escola onde a Cleides trabalha, eles fizeram uma pequena mudança, tentando acalmar um pouco os ânimos e evitar mais confusões. Em vez de tocar um sino alto na hora da troca de aula, um sino que não é tão diferente assim de uma sirene, né? Eles agora usam música. E é alguma música específica ou cada vez é um? Geralmente eu coloco jazz, às vezes eu faço uma gracinha, deixo os meninos escolherem, mas geralmente músicas que eles gostam ou músicas que acalmam. A história do menino que gritava lobo está circulando há muitos séculos. As versões escritas mais antigas são bem curtas. Só dizem que esse pastorzinho vivia gritando que tinha um lobo lá ameaçando as ovelhas dele, quando na verdade não tinha lobo nenhum. E no dia em que o lobo deu as caras, ninguém acreditou. A gente não sabe exatamente por que ele gritava. Tédio, talvez? Assim como a gente não sabe ainda por que as sirenes não param de tocar em Santa Bárbara. Na fábula do Menino do Lobo, a moral da história é que, depois de um tempo, ninguém mais acredita no alarme falso. Mas na vida real, a gente sabe que tem lobo por aí, e barragem. E depois de um tempo, com tantos alarmes falsos e tragédias verdadeiras, fica muito difícil olhar para as colinas sem medo. Essa história foi do Leandro Aguiar, produzida pela Bárbara Rubira. Essa história foi produzida com o apoio da Fundação Heinrich Böll, uma organização política alemã com projetos em mais de 60 países. No Brasil, a organização contribui para o fortalecimento da democracia e para a garantia de direitos. A gente volta já já. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novela Apresenta. Na página desse episódio no nosso site tem fotos dos Calangos da Mata e também da ida do Leandro para Santa Bárbara. E enquanto você está apreciando lagartos e paisagens mineiras, você pode aproveitar para assinar a nossa newsletter, que chega toda quinta com uma croniqueta sobre o episódio da semana e uma dica cultural caprichada de alguém da nossa equipe. Para seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Threads, no Blue Sky ou no TikTok, é só procurar por @radionovelo. Para comentários, elogios, críticas e sugestões de histórias, você pode mandar um e-mail para apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Levaux. A produção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Os nossos repórteres e roteiristas são a Bárbara Rubira, a Sara Zobel, a Carolina Moraes, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Carol Pires e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve apoio de montagem e de sonorização da Mariana Leão. A mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.